Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Dr. Guilherme da Silva Lima, professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. Fui convidado pelo pessoal, pela equipe do Ensina Biotech, para falar sobre divulgação científica e negacionismo. Gostaria de agradecê-los em primeiro lugar por ter me considerado, como uma pessoa que pode contribuir com a discussão, e parabenizá-los também pelo terceiro curso para atualização docente. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre divulgação científica, negacionismo e a necessária superação do relativismo pós-moderno, numa tentativa de articular esses temas tão importantes, e tão emergentes de discutirmos tanto em sala de aula quanto na sociedade. Para fazer a discussão, eu acho pertinente considerar partir, de algumas considerações acerca de divulgação científica. Mas para estabelecer um parâmetro inicial, a divulgação científica ela é uma atividade consolidada, realizada pelo ser humano, que, se a gente for fazer uma definição profunda, seria um evento inteiro para falar o que é divulgação científica. Então, eu parto de algumas considerações mais amplas mesmo, que considerar a divulgação científica como práticas que tem o objetivo de comunicar aspectos da cultura científica e tecnológica para públicos amplos. Acho que é uma definição ampla que compreende as múltiplas interpretações sobre o que é a divulgação científica, inclusive as disputas, para entender este complexo fenômeno da comunicação. E quando eu falo que a divulgação científica é uma atividade consolidada, é importante a gente entender que é uma atividade que é desenvolvida há séculos, não é hoje que começaram a fazer a divulgação científica. A divulgação científica, ela surge quase que simultaneamente com a consolidação da ciência, especialmente no período conhecido como Renascimento. E desde então vem se renovando, se apropriando de diversas ferramentas do campo da comunicação para comunicar a ciência e a tecnologia. Atualmente, nós vemos uma série de práticas, como as práticas de divulgação científica em mídias sociais, mas também tem as revistas, os jornais que continuam circulando e fazendo divulgação científica, assim como os museus de ciências, os centros de ciências, que há mais tempo praticam divulgação científica. Bom, quando nós pensamos na divulgação científica, nessas considerações elementares, vamos dizer assim, acho que é importante entender que, historicamente, a divulgação científica ela esteve centrada em dois polos, um representado pelos sábios e outro pelos ignorantes. E a ideia era que o divulgador da ciência fazia a mediação entre esses polos. Alguns usam leigos em vez de ignorantes, mas eu prefiro usar ignorante para impactar mesmo, aquele que ignora, ou que não tem ciência dos saberes e práticas da ciência e da tecnologia. Inclusive, para criar esse choque, e nós podemos superar essa visão, que é uma visão amplamente criticada no campo da divulgação científica. Quem pesquisa divulgação científica faz uma crítica incisiva a esse modelo. Por quê? Porque ele se baseia em um modelo de exclusão, onde você tem o pedestal, sobre o pedestal o pesquisador, os sábios, aquele que detém o conhecimento, e os réis mortais, o público amplo, como os leigos ignorantes, e esse modelo desconsidera uma série de características da divulgação científica, por exemplo, a divulgação científica para próprios membros da cultura científica, só que não detém conhecimentos, saberes sobre determinado campo do conhecimento. Eu, por exemplo, tenho formação de físico. O que eu sei sobre antropologia é pouquíssimo. Então, assim, eu posso, mesmo sendo um membro da cultura científica, tal
qual eu sou por produzir ciência, eu conheço pouquíssimos de outras áreas. Então, assim, essa relação entre sábios e ignorantes, ela não é tão estrita, não é tão delimitada por uma fronteira, assim como a população, né, não é tão ignorante ou tão leiga quanto alguns possam imaginar. Tem uma série de saberes que foram apropriados aí ao longo da vida, né, e sabe um pouco sobre ciência, sobre tecnologia. É claro que em diversos níveis de profundidade. Então, né, falando isso mais para entender esse modelo, que é um modelo ultrapassado, né, que nós precisamos entender a divulgação científica de outras formas, né? Por meio dessa crítica, né, diversas formas de divulgação científica surgiu, né? Dois exemplos aí eu trago, que é o exemplo de experiência leiga e o modelo de participação pública. Né? A experiência leiga é uma divulgação científica que traz o conhecimento científico ao mesmo tempo que valoriza outros saberes não científicos, né? Como saberes populares, saberes indígenas e de outras origens étnicas. Né? Esses modelos também já foi criticados exatamente por não valorizar tanto a ciência. É o modelo de participação pública, por exemplo, que coloca como principal objetivo a participação popular na tomada de decisões que envolvem temas científicos e tecnológicos. Estou mostrando só esses dois exemplos, mas para evidenciar outras formas de trabalhar com divulgação científica que não seja essa centrada no sábio. Tem problemas, né? Tem críticas, mas são formas que, inclusive, nós precisamos nos apropriar. Contudo, não vou me aprofundar muito nisso, senão, né, acaba que eu me desvio muito do tema. Bom, só que quando nós pensamos na divulgação científica, né, nós não podemos menosprezar o momento que nós vivemos, né, que é um momento de efervescência, né, de um domínio maior das tecnologias digitais, que já não são novas, né? Nós estamos convivendo com as tecnologias há algum tempo, e né, surgiram novas práticas comunicativas, né, e essas práticas foram ampliadas com as mídias sociais. Né? Muitos acham que esse é algo fantástico, né, das mídias proporcionar, né, a amplificação das vozes das pessoas, mas temos que tomar cuidado, porque as mídias elas são controladas, né, pelos monopólios de comunicação, né, e o próprio alcance dessa amplificação é determinada pelos modos de produção desse monopólio, né, quando nós pensamos, né, Facebook, Google, que detém uma série de outras mídias sociais, controlam o que vão ou não vão ao ar, inclusive, né, seja por meio de remuneração, né, tem uma série de formas aí. Então, quando nós pensamos nas mídias sociais e na divulgação científica, temos que tomar cuidado de entender, né, aquela questão, divulgação científica na mídia, só você lá abre um canal, vai e faz que vai dar certo. Então, é algo um pouco mais complexo. Só que com esse novo momento, né, de amplificação proporcionado pelas mídias sociais, associado aos modos de produção desses monopólios comunicativos, né, ampliaram, né, se disseminaram uma série de novos comunicadores, muitos deles auto-intitulados como influenciadores digitais, né, que atuam em diversas esferas, né, inclusive na esfera científica e da divulgação científica, né. E uma pergunta simples, né? Por que há tantos comunicadores? Porque isso gera muito lucro, né? Isso pode gerar, né? Não gera para todos, né? Mas para alguns sim. É um novo modo de produção da comunicação social. E é interessante e importante entender alguns desses aspectos para pensar a divulgação científica hoje. Por quê? Porque muito da divulgação científica, acho que não sei se é a maioria, mas muito da divulgação científica é veiculada por meio das mídias sociais. Sim? E quando nós pensamos, né, nessa veiculação, né, e na, na amplitude desses novos auto-intitulados comunicadores, né, que
buscam fama, buscam dinheiro, nós também temos que ver criticamente que tipo de divulgação científica é essa, né? Então, né, até eu questiono, né, se o objetivo central da comunicação, né, desses influenciadores é ganhar dinheiro e fama, onde fica o propósito de contribuir para a apropriação social da ciência? Sim. Só que eu não falo isso no sentido de que os comunicadores científicos têm que ser, né, não pensar no seu autossustento de forma alguma, né? É sim de problematizar. Por quê? Porque existem práticas éticas e antiéticas, sim. Porque, no fim, quando nós pensamos na comunicação, existe público para todo tipo de comunicação. Existem pessoas que acreditam em teorias da conspirações, em extraterrestres, e aí vai, né, mundo afora. Então, assim, se o objetivo é exclusivamente, ou principalmente, né, a fama e o dinheiro, por que não, né, tentar captar esses públicos? Então, aparecem de forma mais evidente certas contradições. Não que elas não aparecessem em outros veículos, né, na própria mídia impressa, que também aparece, sim. Mas, né, quando eu penso nas mídias sociais, no seu acesso e nos amplificadores, né, parece que esse tipo de, de prática, né, aumentou o alcance de ideias negacionistas, né? E nós precisamos entender bem, né, que é isso, né? Que é esse crescimento do negacionismo. Então, assim, quando nós pensamos no negacionismo, né, além da interpretação ingênua das mídias sociais que permite as pessoas falarem, se comunicarem, nós precisamos superar outra interpretação ingênua, que ela é a origem do negacionismo, né? O negacionismo não é algo recente, ele sempre existiu. Não sei se sempre, porque sempre é uma palavra muito forte. Mas quando nós pensamos no negacionismo associado, né, ao conhecimento científico, ou Galileu, né? Não só Galileu, Giordano Bruno, né, foram vítimas do negacionismo conduzido pela Igreja Católica. Por quê? Porque suas ideias, suas defesas sobre o que é a realidade, sobre a produção de um conhecimento científico, né, era antagônico, né, apresentava uma contradição com aquilo que a Igreja defendia. E a Igreja, né, ao invés de entender os argumentos, tentar compreender o que estava sendo defendido por diversos cientistas, né, simplesmente condenou a fogueira ou a uma masmorra até o fim da vida. Estou falando isso mais como exemplo para mostrar que o negacionismo não é algo de agora. O que há agora é o crescimento do negacionismo, um processo de desinformação orientado e organizado, né? Então, E, e nesse momento, né, quando eu falo do crescimento do negacionismo, a sua origem está relacionada ao momento histórico da humanidade, né, e em especial à pós-modernidade. Sim. É claro que o negacionismo ele não surge agora, como eu disse, né, só que o seu crescimento está relacionado com o nosso modo de vida hoje. Seja das suas questões mais elementares relacionadas com os meios de produção propriamente, né, onde o sujeito, né, tem que se adaptar às diversas formas de produzir seu sustento, né, a organização da própria vida, seja do ponto de vista das ideias. E aí, para entender um pouco melhor, né, essa questão da pós-modernidade, tentando vincular com o negacionismo, vou tentar explicar brevemente o que eu estou entendendo aqui como problemas da pós-modernidade. Inclusive tem um i a menos aí, me desculpem, para aprofundar a discussão, né, para chegar na questão do relativismo pós-moderno e o papel da divulgação científica. Mas para entender o que é a pós-modernidade, é importante a gente entender um pouquinho sobre o que é a modernidade e especialmente o projeto iluminista, sim, que, né, se baseia na no conhecimento científico e tecnológico,
né, numa questão de se apropriar, numa busca de apropriar da natureza para satisfação das necessidades do gênero humano, né? Então, o que o projeto iluminista, que sustentou boa parte do projeto da modernidade, defendia, era a racionalização da natureza e da sociedade em prol da emancipação humana, né? E a ideia presente nisso é que a razão, né, o intelecto, né, o conhecimento produzido é aquilo que irá libertar o ser humano, né, inicialmente de suas amarras às arbitrariedades da natureza, né, e também das arbitrariedades do processo de socialização, né. O David Harvey, né, tem um texto muito bom chamado A Condição Pós-Moderna. Ele vai falar o seguinte: o domínio científico da natureza prometia liberdade da escassez, da necessidade e da arbitrariedade das calamidades naturais. O desenvolvimento de formas racionais de organização social e de modos racionais de pensamento prometia a libertação das irracionalidades do mito, da religião, da superstição, libertação do uso arbitrário do poder, bem como do lado sombrio da nossa própria natureza humana. Então, né, o projeto iluminista, ele pretendia, né, por meio da razão, libertar o ser humano, né? Quando nós pensamos na, no problema da fome, por exemplo, né, que antes de controles e estudos e desenvolvimento agrícola, pecuário, era devido à escassez de alimentos, hoje nós não temos esse problema, né? A fome, que é um problema, inclusive no Brasil atualmente, é um problema não pelo volume de produção de alimentos, e sim pela concentração de renda, pela distribuição dos alimentos, né? De dar condições às pessoas saciarem as suas necessidades básicas e não a condição de produção para. Então existe uma diferença, né? E o que permitiu essa evolução é o próprio conhecimento científico. Então, no fim, o que a modernidade e o projeto iluminista, né, defendia era exatamente, né, essa libertação, a emancipação por meio da razão. Contudo, né, o, há uma ascensão da perspectiva pós-moderna já no início do século passado, né, especialmente após duas grandes guerras, né, e a defesa de que o projeto iluminista falhou, né, foi um fracasso. Né? Por quê? Porque todo o desenvolvimento racional, né, não libertou, pelo contrário, né, oprimiu ainda mais os seres humanos. Então, até trouxe algumas fotos, né, assim, conhecimento científico, técnico, né, produzindo aviões não para o transporte, mas para carregar bombas e bombardear outros países, navios, né, para promover a guerra, né, o genocídio, né, do povo dos judeus, na, comandado por Hitler, e o próprio genocídio do povo japonês com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos Estados Unidos. Então, é, né, é nesse contexto, né, que há um questionamento do projeto iluminista, né, após duas grandes guerras. E aí, a perspectiva pós-moderna, né, ela tem um marco, afinal, como marco, o final da década de 40, que é o pós-guerra, né, sendo de 40 a 60, né, o período de transição, né? E no que essa perspectiva se baseia? Que né, o Anderson vai falar muito bem sobre o que é pós-modernidade. Ele vai falar, o universo pós-moderno não é de delimitação, mas de mistura, de celebração, do cruzamento, do híbrido. Associado a isso, há a crítica à razão. Né? E a crítica à razão não começa, né, só com a perspectiva pós-moderna, começa já com Nietzsche, né? Quando Nietzsche, né, defendia, né, o posicionamento
da estética acima da ciência, da racionalidade e da política, né? A exploração da estética tornou-se um poderoso meio para o estabelecimento de uma nova ordem. Então, isso já aparece em Nietzsche, só que é desenvolvido, né, com uma perspectiva pós-moderna. E tem outra característica importante é o próprio relativismo, né? Eu até trouxe essa imagem que expressa bem o que é o relativismo, né? Essa é uma imagem que circulou, ela às vezes de outras formas, né, em outros contextos, mas ela expressa bem que são duas pessoas, né, vendo um símbolo, sendo que um fala que o símbolo é 6 e o outro fala que o símbolo é 9. E aí, né, Thomas Campbell fala: compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Né? Então, quando, quando eu falo, né, do relativismo pós-moderno, estou falando exatamente dessa questão dos pontos de vista, da produção discursiva, né? Então, essa é uma questão central, porque com o crescimento do relativismo, há um deslocamento, né, da discussão ou da produção do conhecimento, que antes era baseado no real, para estar baseado no discurso. Sim. Eu acho que a própria imagem expressa bem isso que eu estou falando. Por quê? Porque essa imagem é uma imagem, do ponto de vista da realidade, impossível. Em qual contexto vai ter um símbolo desse, que seja 6 ou 9, né, na nossa realidade? Em nenhum lugar. Ah, mas espera aí, eu já vi, né, o símbolo 6 escrito em vários pontos. Ah, se está no chão, pode ser, por exemplo, o número da vaga de um carro. Só que se é o número da vaga de um carro, existe uma orientação de como ler. Seja o próprio posicionamento ou o trajeto de circulação dos automóveis. Quando alguém vê uma placa de estacionamento com um número, dificilmente tem dúvida se é 6 ou 9. Ela sabe se é 6 ou 9. Mesmo porque, se for 6, do lado tá a placa do 5. E depois do 7. E se for 9, né, do 8 e do 10. Então, quando nós pensamos na realidade, no que de fato existe, fica mais evidente essa questão, né, do relativismo e dessa disputa da narrativa como algo que funda-se exclusivamente numa perspectiva idealista, né, onde, né, ou quando, né, ou uma forma de defesa aí, ou de estruturação, é a disputa discursiva, sim? Então, assim, não cabe discutir se é 6 ou 9 num estacionamento que tem uma placa com esse símbolo, porque as pessoas sabem o que é, né? Então, né, quando nós pensamos no relativismo e nessas, inclusive essas analogias que buscam defender, né, uma ideia de que pontos de vistas antagônicos estão ambos corretos, precisamos, né, refletir como duas ideias contrárias são amplamente válidas. Isso, né, não se sustenta nem na lógica formal, quanto mais, né, se pensar, por exemplo, na lógica dialética. Então, assim, se são pontos de vista antagônicos, eles têm que ser respeitados em qual medida? Né? Numa medida o quê? De fé? Porque aí a gente encerra a discussão. Sim? Contudo, nós, né, que defendemos o conhecimento científico, não podemos aceitar simplesmente a questão, a resposta, essa é a minha opinião. Peraí, argumente. Por quê? Porque é exatamente a argumentação, a estruturação racional que sustenta o que é aquilo que nós conhecemos como conhecimento científico. Então, quando eu trago a questão do relativismo, eu trago numa perspectiva de crítica,
Por quê? Porque essa ideia relativista é uma das bases que sustentam, né, posições negacionistas. Né? Não que os negacionistas defendam o relativismo, não, mas esse ambiente, né, promove o crescimento de posições, né, questionáveis, sim, e são sustentadas, né, pela máxima repetida continuamente por essa é a minha opinião. E eu não falo isso no sentido de defender posições que sejam brutas, né? Que sejam grosseiras, de forma alguma. Né? A questão é, o, essa é a minha opinião, ela encerra a discussão ao invés de promover o diálogo, ao invés de fato, haver um processo de refletir sobre o objeto. Ela é o fim e não o início. Então, isso nós precisamos questionar, porque o conhecimento científico, né, ele defende constantemente o início, né? Os saberes, né, defendidos e consolidados pela ciência, né, eles têm um início e constante desenvolvimento. Né? Às vezes, inclusive, são negados. A ideia do éter, por exemplo, é um exemplo claro. Né? O éter foi defendido, inclusive, foi usado como base para cálculo de todo o eletromagnetismo no campo da física. E é uma concepção equivocada que foi revista. Né? Então, assim, a ideia de éter ela não deu fim. Ela sempre esteve, né? Sempre esteve, sempre não, quando ela esteve presente, ela também pôde ser avaliada e criticada pela comunidade. E aí entra a questão, né? Nesse meio negacionista, nessa questão do relativismo que baseia-se na, na, em respeitar a minha opinião, ou na possibilidade de posições antagônicas estarem ambas corretas, é como superar o negacionismo. Né? Particularmente, eu entendo que há uma supervalorização da perspectiva discursiva em detrimento do real. E essa é uma questão importante da gente entender. Né? Não é o discurso que produz o real, não é o real que produz o discurso. Então, é necessário inverter essa lógica. Sim? Essa inversão que vai contribuir para a superação do negacionismo. Né? A defesa dessas disputas discursivas, a disputa pela narrativa, esse é o ambiente mais favorável, provavelmente, que existe para o crescimento do negacionismo. Por quê? Porque é necessário respeitar a minha opinião. Sim? Então, assim, o que nós precisamos fazer é defender a realidade. Por quê? Porque a ciência se baseia no real. A realidade é, em última instância, o elemento definidor, né, das proposições científicas. Então, assim, né, ainda que hajam proposições, né, do ponto de vista estruturado pela ideia, né, pela abstração, os cientistas sempre põem à prova. Sim? Põe à prova. Qual é a prova? É a realidade. Né? Um grande exemplo é a detecção do bóson de Higgs. Peter Higgs, né, propôs, né, a existência de um bóson, que hoje conhecemos como bóson de Higgs, na década de 50, se eu não me engano. Né? Por meio do quê? Por meio de experimento, do que se sabia na época. Né? Ele deu continuidade baseando-se na abstração. Em 2012 apenas foi detectado essa partícula elementar, né? Que fez o quê? Validou as proposições. Então, como nós vamos superar o negacionismo? Defendendo a realidade. Não é somente dialogando do ponto de vista de ter o controle da narrativa. Nós precisamos fazer uma defesa urgente da realidade.
sabe? Quando nós pensamos os negacionistas do terraplanismo, né? Ou então aqueles outros que falam que o ser humano não chegou na Lua, sabe? Agora, os negacionistas da vacina, que no Brasil estão crescendo, né? Ainda que em outros países já fossem grandes, em outro momento. Qual é o elemento para superar? É a realidade. Por quê? Porque os argumentos negacionistas, eles não superam, né, a prova. Quando colocado à prova, eles falham. Então, particularmente, esse é o caminho. Né? É isso que eu entendo como superar o negacionismo. Indo para a realidade. E não exclusivamente numa disputa de discursos. Sim? Então, essa é uma questão importante. E quando nós voltamos para a divulgação científica, nós precisamos entendê-la, né? Como diz, como uma prática que visa, né, comunicar aspectos da ciência e da tecnologia, né? Mas também como uma forma de praxis, isto é, como uma união entre teoria e prática do ser humano. E aí vale inclusive a crítica para uma divulgação científica, né, baseada exclusivamente na estruturação abstrata. A ciência, gente, ela é algo fantástico, né? Acho que todos vocês devem concordar com isso. Por quê? Porque ela é capaz, né, de interpretar o mundo, né, e produzir uma imagem subjetiva desse mundo na mente humana. A questão é que muitas vezes a divulgação científica se esquece do mundo e baseia-se quase que exclusivamente na estruturação dos conceitos. Novamente eu retomo a ideia. É essencial, é essencial a defesa da realidade. E quando eu falo da defesa da realidade, não é exclusivamente no sentido de vamos defender o real existe, mas também a incorporação desse real nas produções sobre divulgação científica. Sim. Então, né, e nesse contexto, né, uma outra coisa que é essencial é entender que a divulgação científica, para além dos saberes e histórias específicos da cultura científica, ela está orientada ideologicamente. A divulgação científica também tem propósitos. Ela também contribui com a opressão ou com a emancipação humana. Então, por que não pensar, quando nós produzimos divulgação científica, ou quando nós usamos divulgação científica em situações educativas, em pensar como essa divulgação científica, esse material pode contribuir para a opressão ou a emancipação humana, né? Porque muitas vezes algumas práticas de divulgação científica elas se baseiam, né, numa reprodução às vezes acrítica, né, cujo objetivo é exclusivamente a erudição, isto é, né, não problematiza uma série de questões que são importantes para a sociedade, né? Falar dos lasers são importantes? Claro que são importantes. Assim como, talvez mais importante, é falar dos lasers que são utilizados em cirurgias e não são acessíveis para o povo. Por que não são? Por que não falar disso? Por que não falar que quando nós discutimos ciência e discutimos novas tecnologias, essas novas tecnologias não são acessíveis para as populações das classes trabalhadoras. Sim? É excelente quando nós vemos uma série, né, de novos recursos no campo da saúde, no campo do desenvolvimento tecnológico, no campo dos transportes, sabe?
Mas nós não podemos simplesmente reproduzir esses conhecimentos, essas, às vezes, invenções, sem problematizar o real acesso que o gênero humano tem a essas novas produções. Sim? Então, quando nós pensamos, por exemplo, na nova corrida espacial que está acontecendo, especialmente entre Jeff Bezos e Elon Musk, o que é aquilo? Oh, legal, tá desenvolvendo tecnologia, ao mesmo tempo que a população, a maior parte da população, não tem acesso às questões mais elementares da ciência e da tecnologia, não tem muitas vezes acesso a medicamentos, né? Não tem acesso, né, à saúde, não tem acesso à tecnologias básicas, né, que hoje são consideradas importantes na vida humana, como internet, computadores, celulares. Então, e eu falo isso não no sentido de que não devemos fazer divulgação científica dessas coisas, e sim de problematizá-las do ponto de vista ideológico, sabe? Temos que situar a divulgação científica. Essa divulgação científica está contribuindo para a emancipação humana? Acho que essa deve ser uma questão que nos orienta quando nós pensamos em divulgação científica. Nos orienta, inclusive, para agir de forma a combater o negacionismo. Por quê? Porque o negacionismo é uma prática que acentua a opressão. Pensar que uma pessoa não se vacina porque acha que tem um microchip da China que vai coletar seus dados e transmitir né, pelas via satélite. Ela, por favor, assim, chega a ser até absurdo. Não sei se alguém acredita nisso. Eu não tenho nem noção do quanto custa um microchip. Sabe? Você pensar lá um chip de telefonia para colocar no celular, ele custa R$ 10, sabe? Se pensar um microchip que vai caber dentro de uma vacina, né? Eu tô falando de nanotecnologia, porque ele não pode ser visível. Quanto custaria um microchip? Né? Milhares de dólares. E você acha que uma vacina ia colocar dentro de uma vacina? Sim, são coisas que eu falo, né? Às vezes tem engraçado e para desmistificar, por exemplo, essas fake news, essas mentiras que contam, ainda que nem muitos não acreditam, no sentido de evidenciar que a divulgação científica ela pode contribuir com a emancipação, né? Ela pode, né? Acreditar que a razão ela não pode emancipar o homem é um problema seríssimo da pós-modernidade, que particularmente acho que temos que lutar contra, né? Eu, particularmente, provavelmente muitos de vocês, acreditam que a ciência faz do mundo um local melhor. Só que quando nós pensamos aí no fluxo, na própria crítica decorrente, né, de perspectivas pós-modernas, em especial, né, a crítica do projeto iluminista, que fala que o projeto iluminista, né, produziu o, o genocídio judeu, produziu as guerras. Praticamente a gente tem que tomar cuidado com essa posição, né? Não no sentido de negar a responsabilidade, né, e a contribuição da ciência para isso, mas de contextualizar quais eram os motivos para aquilo acontecer. Né? Quais eram os motivos? Os motivos eram o controle de países, era o controle ideológico, era a expansão de capitais. Então, não podemos simplesmente abandonar a defesa da ciência. Por quê? Porque a ciência é uma das formas capazes de, né, contribuir com a emancipação humana. Né? Assim, sem a ciência, nós não chegaremos lá. Essa é uma questão importante. Ela sozinha, com certeza, ela não vai fazer isso. Mas sem ela, tampouco conseguiremos. Bom, acho que
tá bom por hoje, né? Estou à disposição para vocês comentarem, fazer perguntas, né? Eu coloquei só apenas 3 referências aí, como as principais que eu usei para essa apresentação, né? Que é o texto do Anderson e do Harvey, bem como um texto meu com o colaborador, que é o Marcelo Giordano. E tá aí o meu contato. Se quiserem, estou à disposição, né? Se quiserem deixar perguntas também, tentarei respondê-las. Muito obrigado, bom curso a todos.